os estofamentos. Livre e funcional, nasceu do gênio do trabalho, figura de um mágico pincel. Valente, seguro, motor 110 a bater. Estreou em 1960, com ultrapassadas linhas do modelo americano, mas em 1962 passou a ser considerado o primeiro projeto inteiramente desenvolvido no Brasil. É o Aero Willys 2600. Chamado de Projeto 213, o Aero Willys, projeto de autoria do estilista norte-americano Brooks Stevens, na sua segunda geração era chamado de Aero Willys 2600 e foi considerado o primeiro automóvel inteiramente concebido e construído no Brasil. A primeira aparição do projeto 213, ou Aero Willys 2600, veio ao mundo e aconteceu em outubro de 1962, durante o Salão do Automóvel de Paris. O motor também brasileiro era monobloco e desenvolvia 110 cavalos e potência 4.400 RPM, com torque máximo de 19,4 kgfm. Na edição de outubro de 1962 da revista Quatro Rodas, um mês antes do novo carro ser apresentado no terceiro Salão do Automóvel, o Aero Willys ano 63 era matéria de capa. A reportagem mostrava todo o desenvolvimento do projeto 213, inteiramente concebido pelo departamento de estilo da Willys. O texto assinado pelo jornalista Hamilton Ribeiro dizia que no princípio era uma ideia arrojada, mas não cabia na cabeça de um Simenon ou de um Wallace. Nascia na cabeça de um punhado de diretores e técnicos de uma fábrica de automóveis. Idealistas? Não eram. Eram sonhadores. E surgiu o primeiro carro concebido no Brasil, para demonstrar que o automóvel também é nosso, dizia assim a matéria. A base era um monobloco feito especialmente para automóvel de passeio. As linhas da carroceria mudaram radicalmente, se comparadas à do primeiro modelo. No lugar do excesso de curvas de modelo anterior, o Aero 2600 veio com linhas mais retas. Na edição de agosto de 63, a revista fez um extenso teste com o modelo. Chamou atenção para o aumento da área envidraçada, tanto na frente como atrás, e comemorou o fim do rabo de peixe de gosto duvidoso. Embora o estilo tenha sido aprovado, a revista dizia que era possível notar influências do Pontiac Tempest na dianteira, do Simca na lateral e do Mercedes-Benz 220 na traseira. Mas, apesar de ressaltar certa desarmonia no design, a revista concluía: não obstante, cada detalhe, salvo as restrições mencionadas, constitui de per si uma solução estilisticamente razoável. A parte mecânica era remanescente do modelo anterior, mas o motor havia ganhado 2 carburadores e mudança no coletor de admissão, e a transmissão chegava com nova relação de marchas. O modelo passou a render agora 110 cavalos. Com isso, agora o Aero Willys 2600 precisava de 21,1 segundos para chegar aos 100 km por hora e alcançava 129 km de velocidade máxima. Um carrão, na conclusão do teste, o veredicto. Enfim, um carro robusto, bem adaptado às nossas condições, fechava a matéria. A Willys sabia que o ponto alto do desenho do Aero era sua traseira, e nos modelos 65, os desenhistas resolveram incumpridá-la, para dar mais harmonia ao desenho. Inverteram a posição das lanternas e a tampa do porta-malas recebeu outro estilo, seguindo o desenho reto da carroceria. Entre itens mecânicos, foram aperfeiçoados os freios, com a colocação de tambores mais leves e a suspensão dianteira e o câmbio, de 4 marchas sincronizadas. Como nos modelos de 3 marchas, a alavanca ficava na coluna de direção. A trava de ré era liberada por um botão no centro da manopla. Ainda em 1965, para disputar o mercado de carros de luxo, a Willys decidiu que criar uma versão mais sofisticada. Usando como base o Aero, foram feitas modificações para que esse modelo se diferenciasse e conquistasse um público mais refinado.
O novo carro foi lançado em 1966, batizado de Itamaraty, em alusão ao palácio homônimo sediado em Brasília. Diz a lenda que quem criou o nome Itamaraty foi o publicitário Mauro Salles, um entusiasta de automóveis, que naquele momento deixava o jornalismo especializado e fundava a própria agência de publicidade. Seria um duradouro período atendendo a Willys Overland do Brasil, passando por sua sucessora, a Ford brasileira, e chegando depois à Auto Latina, nome também criado pelo intuitivo Mauro Salles. As mudanças estéticas davam aparência mais agradável ao carro. Nova grade dianteira, lanternas, sobrearos cromados nas rodas. No interior trazia bancos revestidos de couro, rádio com 2 alto-falantes, luzes de leitura, painel revestido de jacarandá maciço que pesava 20 quilos. Já na linha 1966, a Willys fazia mudanças na parte mecânica, como pistões autotérmicos, anéis de menor altura e novas buchas no mancal do motor, além da utilização de alternador no lugar do dínamo. Apesar dos aprimoramentos, o velho motor do Jeep não era adequado a um carro de luxo. No segundo ano de produção do Itamaraty, em 1967, surgia quase um novo carro. O motor 3000 era alimentado por um carburador de corpo duplo e desenvolvia 132 cavalos. Para celebrar as modificações mecânicas, a grade do Itamaraty foi novamente modificada. As lanternas traseiras passaram a ser totalmente utilizadas com 6 lâmpadas e os pneus eram agora 7,35 por 15 e os frisos externos vinham redesenhados. Ocupando a 4ª posição na fabricação de veículos, a Willys começava a despertar interesse em outras marcas. Ainda em 1967, a Ford adquiriu o controle majoritário das ações da Willys Overland. Com a absorção da empresa, em 69 a razão social era alterada para a Ford Willys do Brasil S.A. E nesse ano a influência da Ford começava a ser sentida nos produtos Willys. O Aero e o Itamaraty recebiam motores mais potentes, com 130 e 140 cavalos, na ordem. Esteticamente não foram feitas grandes modificações. O Aero mantinha a frente inalterada, ganhando novos freios e estofamento. O Itamaraty perdia o painel de jacarandá, que passava a vir com imitação em plástico. E sofrendo concorrência interna com a chegada do Galaxy, as vendas dos modelos começavam a declinar ano a ano, apesar das reduções de preço feitas pela Ford. A despedida do Aero e de sua versão de luxo se deu em 1971. Durante os 19 anos de produção foram feitos 99.621 Aero Willys e 17.216 Itamaratys. O motor de 3,0 litros, porém, seria usado 2 anos depois, no Maverick. Com o fim dos 2 modelos, desapareciam 2 ícones dos primeiros anos da indústria automobilística brasileira. Agradecemos aos amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. E até a próxima, pessoal!